Então, boa noite. Há muitos anos atrás, quando eu tinha 15 anos, no primeiro dia de aulas, o professor de filosofia entrou na sala e fez-nos uma pergunta: o que é a filosofia? E nós pegámos nas canetas, cada um de nós, papelinho, filosofia é. E, claro, estávamos todos errados. De maneira que ele, pacientemente, deu-nos uma definição e disse: filosofia é uma reflexão sobre questões importantes para os homens, para os seres humanos, tais como qual é o sentido da vida. Ups, perdão, caiu-me um raio em cima nesse momento, porque me apercebi que, na realidade, essa era a pergunta que eu tinha sempre tido dentro de mim e nem fazia ideia que tinha. Mas, a partir daquele momento, tornou-se a coisa mais importante. Daquela altura pareceu muito tempo, provavelmente não foi assim tanto, mas foram pelo menos alguns anos. Durante alguns anos foi um questionamento quase obsessivo. Eu procurei nos filósofos, eu procurei nas religiões, procurei nas religiões, procurei na sociologia, procurei na antropologia, procurei, enfim, em todo o lado, até na política, vejam bem, por uma resposta que me satisfizesse. E não encontrei. Não encontrei nada que eu dissesse: oh, sim, isto é o sentido da vida para mim. Então, um dia, como podem imaginar, na altura, os meus amigos e colegas não partilhavam propriamente a minha angústia existencial, não é? As raparigas queriam namorados, os rapazes queriam motas e, para além disso, aquilo que me angustiava a mim não dizia muito a todos aqueles que estavam à minha volta. Então, eu sentia-me um pouco diferente, se calhar, talvez até um pouco marginal, num certo sentido. E um dia, talvez um dia em que me tinha sentido menos amada ou menos apreciada ou menos compreendida, digamos, formou-se uma ideia na minha cabeça. A ideia de que muito do meu sofrimento e muito do sofrimento que eu via à minha volta tinha a ver com falta de respeito, falta de compreensão e falta de aceitação. Aceitação de tudo o que é um pouco diferente, de todos aqueles que não são como o padrão e, por conseguinte, e que nós julgamos do exterior sem nunca nos colocarmos no lugar deles. Eu sentia que as pessoas não se conseguiam colocar no meu lugar e que, por conseguinte, me julgavam de uma forma exterior, sem terem em consideração quais as condições, quais as circunstâncias, o que é que eu sentia. E, por conseguinte, apercebi-me que provavelmente fazia a mesma coisa com os outros. E, naquele entusiasmo de juventude, nasceu uma ideia no meu espírito: isto é uma coisa que eu nunca quero fazer, eu nunca mais quero fazer isto. E então pensei, uma vez que nós somos, em parte, mas bastante, numa proporção bastante grande, somos fruto das nossas condições, somos fruto da nossa educação, somos fruto da nossa cultura, etc. Então, se eu multiplicar as minhas experiências, se eu fizer tudo aquilo que a vida me apresentar e mesmo aquilo que não me apresentar e eu for à procura, quanto mais experiências eu acumular, mais eu me consigo pôr no lugar das outras pessoas e menos eu as vou julgar. E esta ideia que germinou no meu espírito, de repente, tornou-se o sentido da minha vida. Eu sabia que ainda não era aquilo que eu estava à procura, mas foi tipo um sentido de vida provisório. Eu disse, por enquanto isto serve. E lancei-me. Felizmente,
para a minha integridade física e provavelmente saúde mental. Não tive muito tempo para pôr isto em aplicação, porque muito rapidamente, ao sair de Portugal e ir viver para a Bélgica, encontrei o budismo. Estávamos a falar da década de 70, do início da década de 70, eu já sou velhinha, e nessa altura os primeiros mestres budistas tibetanos estavam a começar a chegar. Estavam a começar a chegar à Índia, ao Nepal, ao Butão e, por extensão, estavam a começar a chegar também à Europa, onde era mais fácil entrar em contacto com eles. Deixo-vos aqui, trouxe de propósito, algumas fotos de 4 deles, um dos quais vocês conhecem de certeza, mas este provavelmente não. São mestres que já faleceram. Este chamava-se Dudjom Rinpoche. Este era o 17º. Eles têm uma linhagem como o Dalai Lama, é o 14º. Este era o 17º Karmapa. Este chamava-se Dilgo Khyentse Rinpoche, também já faleceu. E este é mais conhecido, não precisa de apresentações, sou santidade do Dalai Lama. O que aconteceu foi que quando eu comecei a poder, e tivemos muita sorte, aqueles que, como eu, se tornaram budistas nessa época, porque tivemos acesso a estes mestres que no Tibete eram quase inacessíveis, porque eram de um tal nível que era muito difícil chegar junto. Mas ao chegarem aqui ao Ocidente, como não tinham os milhares de seguidores que tinham no Oriente, foi possível aproximá-los bastante perto. E apesar da distância linguística, porque eu não falo tibetano e eles não falavam inglês, apesar da distância linguística e cultural, e do grande fosso cultural que existia entre nós, era fácil, muito fácil, sentir toda a compaixão, toda a sabedoria, toda a empatia, toda a felicidade que eles emanavam e também todo o respeito. Respeito profundo não só por todos os outros seres humanos, mas inclusivamente por todas as formas de vida, uma coisa muito típica do budismo, o respeito de todas as formas de vida, do meio ambiente, do planeta, etc, etc. E também entendi que aquilo que tinha sido, para mim, o meu objetivo de vida temporário, não é? De conseguir lidar, sentir empatia com as pessoas, sem as julgar de fora, como exteriores a mim própria, e sem entender as suas condições e as suas circunstâncias, percebi que eles tinham uma grande capacidade para fazer isso, que a empatia era a grande especialidade deles. E então foi aquele género, eu olhava para eles e dizia, quando eu for grande eu quero ser assim. E um dia resolvi colocar uma questão mais concreta. Resolvi colocar uma questão, mas como é que eu posso tornar-me uma pessoa assim? Como é que nós podemos desenvolver essa capacidade de empatia? O que é que nos impede? Qual é o obstáculo? E fui ter com um dos meus mestres e fiz-lhe a pergunta diretamente e ele disse-me: o grande problema, se tu traçares uma linha e te puseres de um lado e puseres todos os outros do outro lado e achares que o teu bem-estar, as tuas opiniões, as tuas ideias, aquilo que tu queres, é mais importante do que o bem-estar, as opiniões e aquilo que as outras pessoas querem, tu vais estar em conflito automático com toda a gente. Pensa lá bem. Quem é que vai achar que o teu bem-estar é mais importante que o dele? Disse com sorte a minha mãe, mas mesmo assim não sei, não é? Ele disse, pois. Então compreende que se nós virmos o mundo desta forma, o conflito é inevitável. Porque nesta imagem és tu que estás aqui de um lado e estão os outros do outro. Mas se pegarmos em qualquer uma das outras pessoas, ela vai ver isto da mesma maneira. E por conseguinte, todos os conflitos,
todas as incompreensões, inclusivamente todos os divórcios, como foi dito aqui há bocadinho, resultam disto. Agora, diz ele, experimenta outra coisa. Traça uma linha horizontal. Põe toda a gente ao mesmo nível. O teu bem-estar é tão importante para ti como o bem-estar do João é importante para ele, como o bem-estar da Maria é importante para ela. E se tu puseres toda a gente no mesmo plano, se tu considerares que o teu, tal como para ti, o teu bem-estar, as tuas opiniões, as tuas ideias são essenciais, são muito importantes, para todas as outras pessoas são igualmente importantes. E, portanto, se tu respeitares isso, provavelmente já vais encontrar muito mais gente de acordo contigo, para não dizer toda a gente. Se eu achar que o meu bem-estar, os meus interesses são respeitados ao mesmo nível que o bem-estar e os interesses de outra pessoa, isto já é aceitável, não é? Além de que, quando eu vejo isto assim, eu acho que o meu bem-estar entra em conflito com o dos outros. E entra, porque eu acho que ele é mais importante. Mas se eu vir isto assim, o nosso bem-estar não está em conflito. Somos todos seres humanos. E 90% das nossas necessidades são comuns. Temos 99,99999% de ADN em comum. E os nossos interesses convergem. Então, se nós virmos o mundo assim, é muito provável que tenhamos muito mais em comum, que tenhamos interesses e que o nosso bem-estar possa ser obtido de uma forma comum e não de uma forma consensual e não de uma forma conflituosa. Maravilhoso, pensei eu. Tudo bem, mas como é que eu faço agora para transformar isto, que é muito bonito de se dizer, mas isto numa atitude concreta do dia a dia? Como é que eu faço para que isto seja a minha, se transforme na minha maneira de ser? Eles já tinham isto tudo combinado, não é? 2500 anos dá tempo para desenvolver truques. Então, ele disse-me, quando estás em casa a fazer meditação ou se estiveres num sítio qualquer com outras pessoas, ele não disse isto porque não era assim muito a realidade dele, mas agora posso extrapolar, dizer, se eu estiver num transporte público, se eu estiver numa sala de espera, onde quer que eu esteja que tenha alguém na minha frente, ou mesmo que eu imagine alguém na minha frente, eu olho para a pessoa e penso assim, tal como eu, esta pessoa não quer sofrer. E depois espero um bocadinho até isto pousar dentro de mim e eu dizer, claro que não. É óbvio. Tal como eu, esta pessoa quer ser feliz. E espero outro bocadinho e deixo pousar em mim até dizer, claro que não. Sim. E depois penso, que essa aqui já é um bocadinho mais difícil. Tal como eu, esta pessoa faz coisas boas, mas tal como eu também comete erros. É, certo? É. É. E tal como eu, esta pessoa merece todo o respeito, porque se eu estivesse na situação dela, quem sabe estaria a fazer o mesmo. E, portanto, eu descobri que este exercício, que é infantil, mas se o repetirmos muitas vezes, modifica por completo a nossa visão do mundo e permite uma base sólida, estável e razoável para o respeito por toda a gente. Agora é só experimentarem. Obrigada.